Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Clara Luz e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns livros que eles são ficção, não ficção. É uma subcategoria que eu criei um pouco para organizar os meus livros na estante. Então roda a vinheta e a gente vai começar o vídeo. Bem, gente, então sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que eu já trouxe aqui pro canal, porque eu trouxe 3 livros que tem uma vibe bem parecida e basicamente eu considero eles uma ficção, não ficção. Mas por que isso, né? Já que eles se enquadram em ficção, naquelas listinhas de livros mais vendidos, eles sempre estão caracterizados como ficção. Mas por que eu considero eles uma ficção, não ficção? Porque eles não são de fato fantasiosos, então eles não vão ser focados apenas num romance ou num universo paralelo. A gente costuma até brincar, né, que a gente lê pra fugir do mundo que a gente vive, então eu leio pra fugir da minha realidade e eu leio pra estar em outro mundo. Eu gostaria de estar no mundo do Harry Potter, no mundo do Star Wars, embora eu não queria estar no mundo dos Jogos Vorazes, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, por mais que a gente adore esse tipo de livro, a gente esquece que também algumas ficções que elas se passam no nosso mundo. Então, elas são ficções que são até um pouco reais. Porque a ficção e os livros como um todo, eles fazem a gente ver as coisas por uma outra perspectiva, por uma outra maneira de se ver alguma coisa, né? E no caso desses livros que eu trouxe, todos eles fazem a gente ver por uma outra perspectiva, outro país, outra pessoa. Então, uma perspectiva e um ponto de vista totalmente diferente. Mas eu tô enrolando muito, então vamos começar logo pros livros. O primeiro livro que eu selecionei foi O Guerreiros da Esperança, da Andrea Hirata. E esse livro eu li quando eu tinha, acho que eu tava com 14, 13 anos. E eu não lembro muito da história, mas eu lembro que ela foi muito marcante pra mim. Então por isso que eu resolvi trazer esse livro aqui pra mostrar pra vocês. Esse livro, gente, ele se passa numa ilha de... Gente, eu não vou conseguir falar. É Belitung, é na Indonésia. Então fica ali perto da Austrália, é uma ilhazinha ali na Indonésia, perto da Austrália. Eu vou botar a fotinho aqui, mas fica perto da Austrália ali, um pouco para baixo do Afeganistão e dos outros países ali. E é uma pequena ilha, e então é um mundo completamente diferente do que eu, ou do que muitos de vocês que estão me assistindo estão acostumados. Nós que vivemos aqui no Brasil, é uma coisa totalmente diferente pra gente, né? Então, é um livro que se passa lá na Indonésia. Inclusive, ele foi um dos livros mais vendidos na Indonésia. Então, a história dessa autora, pra mim, também é uma história de muita superação. Porque pensa, gente, vocês vêm de um país ou de uma cidade, um local, que ele é muito pouco falado, totalmente desconhecido, e você coloca esse livro no mapa. Então, você coloca a história desse local, que é tipo um local muito pequeno e tipo tá do outro lado do mundo, ninguém ouve falar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa ilha antes de ler o livro. Então você coloca isso no mapa, é tipo muito legal. E ela meio que me incentiva, sabe? Tipo, gente, vocês podem qualquer coisa, vocês podem literalmente qualquer coisa. Não importa de onde vocês vêm, vocês podem fazer o seu livro se tornar um best-seller e ser traduzido para milhares de línguas, como por exemplo, a gente tá lendo aqui essa versão em português. E assim, é incrível. Bem, mas continuando. Esse livro ele vai falar sobre a história de 10 crianças, vai ser narrado por um dos menininhos, e também uma professora e um diretor. E ele trata sobre a história dessa escola, onde tem essas 10 crianças, essa professora, esse diretor. Mas assim, gente, é um livro que muda a cabeça de vocês, porque eu, pelo menos, eu li quando eu era uma adolescente, né? Eu era bem jovem, e fez eu começar a valorizar muito mais a escola. Porque essas crianças, elas vêm de uma situação muito precária. Porque a gente sabe que ao redor do mundo muita pouca gente tem acesso à educação como nós. Ou como a maioria de nós, a maioria dos brasileiros, alguns brasileiros também, porque aqui no Brasil a gente tem muita desigualdade no quesito educacional. Então, isso fez eu valorizar mais a educação, porque eu vi essas crianças tão novinhas que queriam ser alfabetizadas, que queriam escrever, que queriam fazer contas, que queriam fazer matemática. Isso fez eu pensar no nosso sistema educacional, que é claro, a gente sabe, tem falhas.
E eu era também uma daquelas adolescentes que a gente tá sempre criticando para melhorar o sistema educacional. Então, óbvio que tem muitas pautas muito importantes e a gente tem que sempre estar em busca de melhorar o sistema educacional. Sim, tem coisas que devem ser abordadas nas escolas, a gente tá louco de saber disso. Então, só que ao mesmo tempo a gente tem que valorizar o que a gente já tem. Então a gente tem que valorizar o fato da gente ter uma educação pública, a gente tem que valorizar o fato da gente ter educação, então a gente teve a oportunidade de ir pra escola. Os nossos pais, a maioria dos pais incentivam a gente. Então a escola, ela tem que ser sempre valorizada, a gente sempre tem que frisar isso aqui no canal. Vou continuar frisando isso no canal, vou continuar frisando nas minhas redes sociais. E a gente tem que propagar sempre educação. E esse livro é bem chocante. Ele não é previsível, acontecem vários plot twists. E... ai, amores por esse livro. É muito legal. E é isso. Acho que era isso que eu tinha que falar. Ah, outra coisa muito importante, eu tava quase esquecendo. Mas esse livro, ele tem um filme. Porque eu sou dessas, né? Eu leio o livro e eu vou correndo pra descobrir se tem um filme. Nesse caso, eu fui correndo pra ver se tinha um filme desse livro. E eu descobri que tinha um filme. O nome original desse livro, em inglês, é The Rainbow Trops, que é As Tropas do Arco-Íris, né? E aí, eu fui procurar esse filme, achei ele pelo título original, The Rainbow Trops, mas... aí é meio triste, mas eu não consegui achar nenhuma legenda, nenhuma dublagem em português, porque a gente sabe que muitos desses filmes que não são do mercado americano, filmes que não ganham uma grande mercantilização acerca deles, não vem pro nosso mercado. Então eu só achei esse filme no idioma oficial e tem legenda em inglês. Então eu vou deixar aqui na descrição se vocês se interessarem. Mas é muito bom, eu sempre recomendo, faz a gente mudar a nossa perspectiva. E foi o primeiro que eu enquadrei em ficção, não ficção. É um tipo de livro que eu nunca tinha lido, ainda mais nos meus 14 anos, né? Agora, o outro autor que eu vou falar aqui, que é um queridinho, já vou até me arrumar aqui, porque eu li ele recentemente. Então é O Caçador de Pipas. Vocês provavelmente já devem ter visto o filme dele fez bastante sucesso. Inclusive eu já tinha visto o filme e a minha melhor amiga, ela acabou lendo esse livro e ela me indicou. E eu falei, beleza, vou ler. E assim, eu li com uma vontade meio tipo, ai, vou ler. Mas eu tava sem tantas grandes expectativas. E assim, esse livro ele me surpreendeu muito. Porque ele se passa no Afeganistão. O autor, o Khaled Hosseini, ele é um autor que veio do Afeganistão, ele foi morar nos Estados Unidos, e foi lá que ele escreveu essas histórias que tratam sobre a história do Afeganistão. Esse livro ele vai tratar sobre a história de dois menininhos, um que mora numa casa incrível, né, beleza, uma mansão, e outro que é o filho do empregado, e também vai ter um lapso temporal, porque ele vai crescer e depois ele vai estar narrando essa história. Enfim, é uma história muito bonita mesmo. Você vai se acabar de chorar quando você lê. já avisando, né? Porque eu tenho que deixar avisado. Você vai se acabar de chorar sobre a história desses dois menininhos e é muito linda. Muito fofa. E uma coisa muito interessante desse livro e também do próximo, que eu vou mostrar aqui, também é dele, talvez esteja aqui. Gente, quando eu gosto de um autor, eu gosto muito daquele autor, então eu vou pesquisar muitos livros dele. Então eu tenho bastante livros que são do mesmo autor, né? Mas enfim, esse livro e esse próximo, que é o que eu vou falar logo em seguida também já, o Cidade do Sol. Esses dois livros, como eles se passam no Afeganistão, eles vão trazer muitas palavras e muitos vocabulários que não são nossos, então não vão ser traduzidos. Porque a gente sabe que tem palavras que não tem como traduzir, gente. Tem palavras que têm uma carga cultural tão grande que às vezes eles optam por não traduzir. Então eles vão deixar em itálico no livro e não vão traduzir essas palavras, mas você vai aprendendo muito, tanto da cultura de lá, quanto do cotidiano, quanto das cidades, das vestimentas, a questão racial, que eles têm um preconceito muito grande entre eles também, sobre, um é Pashtun, o outro é Hazara, eu devo estar falando tudo errado, mas são tipo categorias das pessoas. Então fala muito sobre preconceito também. Ai, gente, é muito lindo. Eu sou muito fã desse livro. Enfim, o idioma que tá essas palavras, se eu não me engano, é o idioma Dari, porque eu fui pesquisar, porque a língua afegã tem vários dialetos, então também vai tratar sobre isso nesses livros, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, gente. Como eu falei, eu sou brasileira e ao mesmo tempo, quando eu leio esses livros, eu aprendo um pouquinho sobre a língua afegã e eu aprendo um pouquinho sobre a vida na Indonésia. É uma coisa muito incrível. E o outro livro, então, que eu vou trazer pra vocês é esse aqui, O Cidade do Sol.
Esse aqui foi meu último livro de maio, então foi o último livro que eu li, então tá tudo bem fresquinho na cabeça pra eu falar pra vocês, porque eu precisava vir fazer um vídeo sobre esse livro. Eu considerei até melhor do que o Caçador de Pipas, embora o Caçador de Pipas tenha ganhado mais sucesso, mais visibilidade por causa do filme. Então esse livro aqui, diferente do Caçador de Pipas, que vai tratar sobre a história dos dois menininhos, esse livro vai tratar sobre a história de duas mulheres. Então assim, eu acho que ele é uma obra-prima, porque ele fala sobre muitos aspectos diferentes. Ele traz muitos assuntos muito pertinentes num livro só. Tipo, gente, sério, é 300 páginas e eu fico possessa do quanto que esse autor conseguiu botar tanta coisa na minha cabeça, eu consegui aprender tanta coisa. Eu me sinto uma pessoa totalmente nova depois de ter terminado esse livro, sem zoeira. Esse livro, então, vai tratar sobre a história das duas mulheres. Ele vai ser dividido em 4 partes. Então, a primeira é narrada pela Marian, a segunda é narrada pela Layla, a terceira é narrada pelas duas. Então, é aquele esquema de capítulos de... uma narra um capítulo, o outro narra o outro narra o outro. E aí vai ter um acontecimento, e daí a gente vai ter a parte 4 do livro. Mas, enfim, também é um livro muito bonito. Eu acho que o Khaled, ele é especialista em fazer a gente chorar. Então ele vai botar sempre cenas muito fortes, cenas que doem o coraçãozinho, que a gente chora. E eu acho que esse livro, ele fala muito sobre a batalha das mulheres. Então me fez me colocar sobre... não só sobre eu lutar por mim, como o meu direito de ser mulher, de me expressar, mas eu vi um pouquinho a realidade e a batalha de outras mulheres. No caso, as mulheres afegãs, que são muito retratadas nesse livro, e sobre o quanto elas sofreram durante o período da guerra. Então a gente tem sucessivas guerras que acontecem nesse território, e a gente tem sucessivas mortes, sucessivos desastres, e você vai vendo os direitos das mulheres no meio de tudo isso, você vai vendo a questão da rivalidade feminina, vai vendo toda a questão da guerra, como é viver numa guerra. Eu nunca vivi numa guerra, mas eu tenho certeza absoluta que é uma das piores coisas do mundo, porque, assim, o modo como as pessoas normais do seu cotidiano estão vivendo a sua vida e elas são totalmente interrompidas por uma guerra, que geralmente é baseada no preconceito, no ódio, na luta por poder, sempre poder, um poder tipo, meu Deus, é a coisa mais importante do mundo. Então, eu acho que eu já falei um pouquinho demais, eu não quero dar spoiler também de nenhuma dessas histórias, mas são todas histórias que eu acho que eu consideraria esse ficção, não ficção, porque são coisas reais, gente, são coisas que podem estar acontecendo nesse momento. Então a gente tem muitas guerras que estão sendo travadas nesse momento. A gente tem muitas crianças que não têm acesso à educação nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo. Então são ficções, porque esses personagens aqui eles foram criados pelos autores para retratar a situação dessas pessoas, mas são ficções que não são tão ficções assim. São ficções que pessoas passam de verdade por esses embates políticos, educacionais, sociais, e todos esses embates e essas narrativas, esses conflitos que são trazidos nesses livros, todos esses conflitos poderiam ser reais, poderiam estar acontecendo nesse momento. E então quando eu tô chorando, eu não tô mais chorando só pelo personagem fictício aqui. Eu tô chorando pelo fato de que isso pode estar acontecendo também, em outro lugar, nesse mesmo momento que eu tô falando com vocês. E, ao mesmo tempo, como eu falei, faz eu aprender um pouquinho da cultura que existe nesses países, que ainda tá lá. Então, quando eu for pra lá, gente, é incrível. É realmente muito legal. Como eu falei, vai te ensinar muito de cultura, vai te ensinar muito sobre a vida. E, com certeza, são livros que eu vou deixar a indicação aqui pra vocês. São esses 3, então... é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir pra vocês continuarem acompanhando os vídeos que eu vou postando por aqui, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, por favor, ajuda tanto. E outra coisa, deixa o like nesse vídeo, comentem aí pra mim ver quais são os livros de não ficção, ou de ficção não ficção, essa subcategoria que eu meio que inventei, que vocês colocariam nessa lista pra vocês me indicarem, pra eu ler. E... é isso. Nos vemos na próxima. Beijão!